Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Age Free World, o espaço onde a gente derruba as barreiras da idade e mostra que o verdadeiro valor está no que você faz, independentemente da sua idade. Lembrando que etarismo é o nome que se dá ao preconceito contra pessoas com base na sua idade, qualquer idade. Eu sou Fábio Betti e hoje a gente vai conversar com alguém que tem uma história impressionante para uma pessoa de 29 anos de idade, com passagens por startups, inovação corporativa e consultoria, trabalhou já comigo, inclusive. Ele já acumulou uma bagagem que muitos levam décadas para construir. Com ele, a gente vai esmiuçar o tema deste episódio. Nem nenê, nem neném. O que é ser jovem no mundo de hoje? Seja muito bem-vindo, Ricardo Shinichi Zukeran Miyabayashi. Acho que essa é a primeira vez, né, Shin, que eu te chamo pelo nome completo. Tudo bem, meu caro? Caramba, Fábio. Pior que acertou tudo ali do nome, muito bacana. Boa, valeu, meu caro. Obrigado pelo convite, sensacional estar aqui, né? Já tenho ouvido aqui os episódios, fiz ali, estava na academia ouvindo vários episódios, curti bastante. É um tema que do qual eu sou muito fã, né? Etarismo, como que a gente combate esses preconceitos. Acho super bacana essa missão aqui. Então, estou mais que honrado poder estar aqui hoje. E eu, igualmente. E para começar direto na medalhinha, como eu falo, né, direto ao ponto, né? Shin, na sua perspectiva de vida, o que é ser jovem no mundo de hoje? Caramba, muita coisa tem sido bastante diferente. Eu peguei esse período da pandemia, assim, 2020 para cá, época que eu estava me formando na faculdade, e a gente vê algumas coisas interessantes nessa galera, na minha geração, até um pessoal mais novo, assim, que a gente ouve muito aquela expressão do nem, aquela pessoa que não está nem estudando, nem trabalhando, então o jovem aqui acaba passando por esse desafio, né? Tem os desafios naturais de, poxa, eu vou procurar meu primeiro emprego, o que eu vou fazer da vida, etc. Mas uma coisa que eu tenho percebido muito interessante na galera jovem, assim, hoje eu tenho trabalhado como voluntário numa ONG com uma galera que tem 18 anos, 18, 19, 20 anos, então pessoa super jovenzinha, assim, mais jovem do que eu tô com 29 aqui, então para eles eu sou quase um tio já também, mas mesmo assim, quando a gente olha jovem, 30 menos, etc., eu tenho visto um pessoal que tem desafiado muita coisa, desafiado muita lógica. Eu mesmo, quando eu estava na faculdade, eu fiz engenharia química, estudei aqui na Poli, na USP, e da metade do curso eu estava insatisfeito, infeliz ali, poxa, eu não quero ser engenheiro, não tenho certeza, tanto que eu nunca trabalhei em chão de fábricas, por mais que eu tenha ido em chão de fábrica, etc., eu sempre trabalhei com tecnologia, inovação, mas eu não queria ser engenheiro de fato, então, poxa, não fazia mais sentido ir para engenharia da computação, produção, etc., mas mesmo assim eu ainda não tinha aquela coragem de falar para os meus pais, poxa, eu estou largando tudo aqui, vou prestar vestibular de novo, então eu mesmo não tive essa coragem, mas eu vejo a galera mais nova tendo essa coragem. Poxa, eu começo ali primeiro, segundo ano de faculdade, já troco. E aí, eu mesmo, nas primeiras vezes que eu ouvi esse tipo de história, eu, caramba, essa pessoa é doida, ela acabou de largar um curso super foda, assim, passou na USP, tá em medicina, não tá gostando, e trocou. Uhum. Então, eu vejo, assim, um ato de coragem muito forte, que às vezes, conversando, assim, em corredor, uma pessoa, às vezes, um pouco mais velha, e fala, poxa, o que esse jovem tá fazendo? Larga tudo, não para em nada, não para em curso, não para em uma empresa, né? Então, a gente tem visto muita mudança de carreira, né? Galera que troca de empresa a cada 6 meses, um ano, mas eu acabo enxergando muito mais com esse lado aqui, poxa, será que não é também um ato de coragem ali, de não querer se acomodar ali, se conformar a uma lógica em que, poxa, eu tenho uma escada ali, um monte de passos a seguir, mas eu não me vejo seguindo esses passos, né? Eu mesmo também estou nisso daqui, né? Não fui para o mundo corporativo, às vezes eu me pergunto, será que eu não devia estar ali buscando um emprego CLT, ali, seguindo a carreira tradicional? Mas eu não me vejo nessa lógica aqui conformado, assim. Então, às vezes eu também me enquadro ali, tipo, poxa, será que eu também sou um neném? Hoje eu não estou mais nem estudando, nem fazendo mestrado, especialização, mas também não estou trabalhando CLT formal ali. Então, isso acaba gerando ansiedade dos dois lados, né? Seja a pressão do próprio jovem ali sendo enquadrado como neném, e às vezes a gente não tem espaço para discutir o que é isso.
né? O que é ser um jovem, o que é ser um neném, o que é se formar, o que é ser um adulto hoje, em tanta transformação. A gente pega 2020, agora 22, 23, 24, com IA dominando tudo, assim, ChatGPT, etc. Tem muita mudança acontecendo muito rápido e a gente aqui está no meio ali de ansiedades, né? Aquelas pessoas com medo de perder o emprego para IA, mas ainda tendo que buscar alguma coisa, tendo que saber o que quer. Então, são várias pressões que acabam empurrando esses jovens, a gente, eu mesmo aqui, a repensar. Será que é isso mesmo que eu quero fazer? Né? Quando eu trabalhava com análise de dados, hoje eu vejo que tem ferramenta de IA que analisava dados muito melhor do que eu, analisa dados muito melhor do que eu jamais poderia analisar. Então, mesmo já olhei para isso, não quero seguir essa carreira nesse sentido aqui. Essas pressões aqui acabam empurrando muitos jovens ali a tomar essa decisão, que eu mesmo, particularmente, gosto de enxergar como um ato de coragem muito forte nessa geração. E acho que você trouxe um ponto para mim fundamental, a minha hipótese ou a minha tese, é que depende da lente que você usa, você desloca essa lógica, ou desloca esse entendimento. Se eu uso a minha própria lente que eu construí para dar sentido e significado à minha vida, estava falando isso um pouco antes no nosso esquenta, eu sou uma pessoa de quase 60, vou fazer 59 em breve, e para eu conseguir as coisas que eu tive na minha vida, eu tive que sacrificar muito da minha vida. E desde essa lógica, os boletos foram crescendo de tamanho e em quantidade, e eu fui me aprisionando cada vez mais a essa relação trabalho e vida de muito sacrifício. Então, quando eu olho, claro que eu estou falando de mim e generalizando ao mesmo tempo, quando eu olho para pessoas mais jovens do que eu, desistindo, olha só a forma de dizer, né? Que já também revela a lente, desistindo de uma faculdade muito boa, desistindo da possibilidade de desenvolver uma carreira e se tornar líder, logo vem o preconceito. Porque na minha lente, isso não cabe. Né? A minha lente foi construída dessa forma. Só existe... there is no free lunch, né? Não existe almoço grátis. Né? Para você ser bem-sucedido, você tem que sacrificar sua vida pessoal, sua família. E é toda uma lógica, e como eu não reflito sobre ela, porque ao refletir sobre ela, eu me coloco num lugar de vulnerabilidade, porque é assim que eu construí minha vida. Então é mais fácil do que não me colocar nesse lugar, é colocar o outro no lugar ruim. Então, eu quis trazer isso porque acho que isso é a essência do preconceito da pessoa mais velha com relação ao mais jovem. Está usando a sua própria lente, a sua própria história, o seu aparente sucesso, o relativo sucesso, para desqualificar o mais jovem, quando na verdade o mais jovem ele está falando assim: puxa, mas você sacrificou a sua vida pelo trabalho, para pagar os boletos. E mais do que isso, ele está falando assim: você quer continuar sacrificando a sua vida? E aí é uma ameaça, porque a pior ameaça, na minha perspectiva, que um ser humano tem, e as redes sociais estão aí para explicar isso de uma maneira muito cruel até, é quando a pessoa se sente ameaçada em sua identidade. Seja ela individual, e mais difícil ainda quando é coletivo. Então, este jovem que faz o que faz, né, ele se torna uma ameaça à identidade desse mais velho, e construiu essa identidade ao longo de muitos anos, décadas, e se apegou a ela, mesmo que ela, e claro, se apegou a ela porque ela tem benefícios, se não tivesse não teria nenhum apego. Por outro lado, tem muitas dores, muitos sofrimentos, e coisas que é como se a gente não quisesse ver, porque é difícil depois de ver desver. Maturana falava que, né, começar por Einstein, né, uma consciência que se expande não consegue voltar, né? Maturana falava isso de uma outra forma, Humberto Maturana, que ele falava: agora que você sabe, você perdeu a inocência. A presunção da inocência. Você era ignorante, jovem, agora você sabe o que está acontecendo, você faz o que com isso? Bacana.
E acho que a gente está falando de um exemplo também agora no Esquenta, né? É um exemplo que eu gosto muito. Ano passado eu li a biografia do Leonardo da Vinci e me deliciei. Caramba, eu mesmo estava ali, claro que em certa medida, né? Me identifiquei bastante com a história dele, porque acho que ele é um dos maiores exemplos da humanidade ele é muito lembrado como gênio, mas para mim ele é um dos maiores exemplos de nem que a gente conhece no mundo, porque além da história dele, até os 30, assim, a gente pode trazer para uma história de hoje. Ele era perdido, assim. O pai dele expulsou o cara de casa, porque tudo que ele começava ele não terminava. Então, ele começou como pintor ali, depois começou a fazer escultura, aí começava a fazer as coisas, por exemplo, pegava um trabalho ali para uma igreja, pintar uma parede, não terminava. Muito perfeccionista, talvez um pouco de TDAH ali no meio, mas ele simplesmente não terminava e saía devendo para todo mundo, até que teve um momento que ele falou, vai ter que sair daqui, da cidade ali de 20, província de 20, o cara teve que buscar emprego, 30 anos de idade, expulso de casa, sendo chamado de vagabundo pelos pais. Se a gente trazer para uma história de hoje aqui, muita gente vai se identificar. Então, é super bacana isso aqui, porque, poxa, o cara hoje é lembrado como um dos maiores gênios da humanidade, né? Depois ele virou engenheiro, pintor, escultor, mas até então ele estava colecionando várias experiências de vida diferentes, né? Por mais que ele não terminasse as coisas ali, ele estava vivendo muitas coisas diferentes, que aí depois, em algum momento, ele foi aplicando, né? Acho que a genialidade dele era saber aplicar coisas de contextos diferentes em outros contextos. Então, o cara trazia tudo que ele aprendeu em escultura para medicina, né, em pintura para medicina, mas se ele não tivesse vivido aquilo, não teria se tornado o gênio que ele foi, né? E é interessante porque é como se também tivesse uma ameaça, uma outra identidade, que é a carreira corporativa. E você trouxe, pô, eu sou talvez um neném, porque eu nem estou estudando ou fazendo um mestrado, alguma coisa agora, e nem estou no mundo corporativo. De alguma forma, os bons... Eu vou retroagir um pouco mais a uma geração antes da minha. O sonho era trabalhar no Banco do Brasil, ser funcionário público. Uhum. Porque aí eu estou com a vida ganha, a vida toda. Não vou ser mandado embora nunca, vou ser alguém que vai sendo promovido ao longo do tempo, devagarinho eu vou crescendo e tal. A minha geração já saiu, já deslocou um pouquinho do sonho do emprego público, mas um emprego numa grande organização onde você iria se aposentar. A Uhum. lógica continua a mesma, né? Eu fico aprisionado num único lugar. Por outro lado, eu diminuo ameaças e riscos de perder o emprego, de não conseguir pagar a conta, etc. Tal. Então, em nome de uma segurança aparente, né? Porque quantos layoffs, né, ou demissões no mundo da tecnologia atualmente, mas em todos os setores, né, existem em momentos de crise. Claro que no funcionalismo público isso é diferente, mas falando das grandes organizações, é uma segurança totalmente ilusória, Osório. porque você pode ser desligado num processo de reestruturação, ou você pode ser também demitida, por desempenho, performance, numa situação que você está vivendo, etc. Tal. Então, ela é uma segurança ilusória. E eu tenho conversado aqui, e eu próprio, né, eu sou um exemplo de empreendedor, né, aos 29 anos eu comecei a empreender, e, e ajudo executivos que aos 40, 50 estão querendo empreender, o que é muito mais difícil, né? Nós temos amigos próximos que começam a empreender, etc. Tal. É um sofrimento atroz, porque é um modelo de vida muito, muito, muito diferente, para o bem e para o mal. Para o bem, pela liberdade, pelas possibilidades, né? O mundo é imenso, e pelo mal, que cadê o olerite no final do mês e as contas pagas, né? Exato. E você começou muito jovem, né, Shin, a empreender. O que te levou a começar e que desafios você enfrenta, né, que você considera, fala, pô, isso daqui consegue não sendo fácil, ou eu consegui, com alguns deles eu consegui lidar melhor, com outros não. Me conta um pouco aí também sobre essa sua jornada empreendedora. Bacana. Eu acho que tem sido uma experiência muito enriquecedora, né? Acho que desde aquela época, eu comecei na faculdade, em 2017. Eu lembro que naquela época, o mote da época era que o empreendedorismo, startups, era muito... só gente rica consegue empreender, né? Gente ali herdeiro, etc. E aí eu participei de um hackathon, que era um daqueles desafios de co-criar soluções dentro da faculdade, que eu acho que é um modelo de
inovação super bacana que alinha universitários, né, a pesquisa, o mundo da pesquisa, com, às vezes, o mundo corporativo, investimento em ciência, etc. Enfim, não sabia disso, nos bastidores, mas naquela época, como estudante, eu participei e foi super bacana. Era um tema fechado, assim, sobre longevidade. Então, como que a gente cria soluções ali focados em longevidade, bem-estar, coisas nesse sentido. Na época, meu time, o pessoal ainda continua até hoje na cabeça ainda, porque eu queria me formar na faculdade, mas o pessoal, a gente criou uma solução chamada PhysioCloud, uma startup ali voltada para fisioterapia. A gente queria diminuir a taxa de abandono de tratamento em casa. Então, isso aqui acontece bastante, não só pessoas idosas, pessoas jovens também, Uhum. que abandonam o tratamento de fisioterapia em casa, porque é um porre, assim, é chato lembrar, fazer em casa, etc. Então, a gente queria usar a tecnologia para isso. Então, colocar algum lembrete no celular, sensores em equipamentos, para colocar ali quase um monitoramento e umas lembranças ali para a pessoa, né? Então, usar um modelo de comportamento. Eu lembro que na época a gente sempre tinha, quando ia buscar investidor anjo, possíveis clientes, a pergunta sempre era: tá, mas será que a pessoa idosa vai usar o celular para usar isso daqui? E a gente, como não tinha uma pessoa de 60 mais na equipe para falar a minha vivência, que a gente tem usado, não tem não tem resistência, não tem barreira. A gente não conseguia afirmar, então batia até a insegurança no próprio time. Será que o que a gente está fazendo está certo mesmo? Então, acho que isso foi, claro, um grande aprendizado também, porque quando a gente olha para as startups voltadas para... Hoje existe até uma categoria chamada Senior Techs, Age Techs lá fora, né? Então, a gente tem os mapeamentos das startups só focadas na economia que esses especialistas chamam de economia prateada, com Uhum. público 60 mais. O que eu acho mais interessante é que, para a definição desse tipo de startup, envolve não só criar solução para um público 60 mais, mas trazer esse público junto para co-criar solução, né? Então, eu acho que isso também é uma maneira super legal de combater o etarismo, que a tecnologia não é restrita ao jovem. A pessoa 50, 60 mais não é aversa à tecnologia, não tem essa barreira aqui. Tanto que hoje a gente vê os índices de uso de tela, felizmente ou infelizmente, né, o brasileiro, em média, passa 8 horas na tela do celular. E a pessoa 50, 60 mais não foge disso. Também está lá no WhatsApp, Uhum. Facebook, Instagram, TikTok. Então, a pessoa tem essa adoção de tecnologia. Mas acho que agora talvez seja um momento super bacana de repensar assim, como que a gente usa a tecnologia para o bem. Então, tem vários desafios que a gente tem, não só o jovem, a pessoa idosa, né? Até porque quando a gente olha para a pirâmide etária, a minha geração, se der tudo certo, a gente vai chegar aos 60 a mais também, e a gente vai chegar com os mesmos desafios, né? Então, a gente tem desafios que são naturais do ser humano, né? Do envelhecimento. Então, a gente tem esses desafios hoje para solucionar, Uhum. e faz sentido a gente co-criar junto, né? Essa diminuição do gap, que a gente trabalhar em conjunto, acho que até um desses processos aqui do Age Free World, né? A gente traz o jovem, a pessoa 50, 60 mais, poxa, vamos trabalhar junto, né? Uhum. Por mais que a gente olhe para o mercado e fale, não, tem muita diferença, a geração neném, ou a pessoa muito mais velha, o dinossauro, etc. Não tem isso, assim, quando a gente olha para qualquer solução, quando a gente bota gente inteligente, que está se propondo a resolver um desafio junto, para mim é a melhor maneira possível de construir coisas incríveis. E acho que você trouxe um ponto aqui, eu vou pegar esse fio, que é usar a tecnologia a serviço do bem. Quando eu olho a mim mesmo, né, quando eu era jovem, e olho jovens de outras gerações anteriores à minha, seja por histórias que eu escutei de antepassados, seja por filmes, seja por livros, em certo sentido é inerente ao jovem, claro que eu estou generalizando aqui, estou pedindo licença para isso, é inerente ao jovem uma certa dose de idealismo. Uhum. E não é o jovem de hoje, é ao jovem, quando se é jovem. E é curioso que a sensação que eu tenho é que no exato momento em que a gente está vivendo, a gente nunca precisou tanto desse idealismo, desse uso da tecnologia, de todos os recursos da ciência, né? A gente está muito mais avançado, obviamente, do que a gente estava 10 anos atrás. Assim, o crescimento da informação, de tudo aquilo que a gente sabe sobre nós mesmos, sobre o planeta, sobre outros planetas, está crescendo muito rápido. Agora, o mais velho, que muitas vezes é contaminado por uma cultura que vai endurecendo, né, nosso idealismo, nossos sonhos,
e que tem o poder da caneta, que tem o poder, que são os caras que vão para as COPs, né, e decidem, Uhum. eles não estão aproveitando desse idealismo que é perdido neles, mas que está presente nos jovens, para solucionar os problemas que também os afligem. E que certamente, isso é óbvio, né, de alguma forma, vão fazer com que eles sejam lembrados, ou por a geração, já se fala muito sobre isso, né? A geração que de verdade acabou com tudo, ou a geração que passou a mão na consciência e se juntou outra vez com quem traz os sonhos de um futuro melhor, o idealismo de usar a tecnologia para o bem, soma forças e vamos construir alguma coisa que o jovem tenha um lugar bacana para viver e o velho seja lembrado como alguém que ajudou a construir esse lugar bacana. Então, quando você fala do jovem, me ocorre isso. Que bom que a gente está podendo se conectar novamente, porque esse idealismo, esse vamos fazer para o bem, em certo sentido, a vida vai endurecendo isso. Vai. A gente vai se desiludindo com relação a isso. E, ok, tem um lado que é a vida como ela precisa lidar, né? Tudo é parte. Esse é um lado. Mas o outro lado no atual estágio que a gente está de desenvolvimento planetário, em todos os sentidos, a gente precisa se reconectar com essa capacidade de sonhar e de usar as coisas não apenas para sustentar o sistema como ele está, mas para ajudá-lo de verdade a se transformar, porque o sistema como ele está, ele ajudou a gente em vários aspectos, a economia de escala só foi alcançada porque a gente saiu de uma sociedade artesanal para uma sociedade capitalista, a gente conseguiu resolver o problema da produção de alimentos, porque também o capitalismo nos ajudou, mas a gente não consegue resolver o problema da distribuição de alimentos. O alimento não chega a todo mundo. Ele sobra, ele é desperdiçado, ele é jogado fora. Então, é interessante que a gente está vendo esse dilema e o fato de pessoas mais velhas, endurecidas, distantes dos seus sonhos, de esperança e de um certo idealismo, não conseguirem olhar para o mais jovem de um lugar de menos preconceito, reconhecendo no mais jovem a si mesmo de um lugar positivo, não negativo, né, vai nos fazer acelerar a destruição, não encontrar caminhos criativos. Eu sei que eu sou um pouco apocalíptico nessas horas, porque eu acho que já tem informação suficiente no mundo da ciência, e não só do WhatsApp, e é o que está se passando. Então, quando eu olho para essa nossa conversa e muitas outras, não é só para liberar algumas horas de terapia ou acelerar algumas horas de terapia, é muito mais do que isso. É como a gente vai construindo ou reconstituindo o conceito comunitário de sociedade, onde você vê isso muito ainda em algumas sociedades que têm valores de povos originários ainda presentes, que é todo mundo junto, a criança tem força, né? O idoso é escutado. Eu tenho um grande amigo meu que também trabalha a cultura, eu vou citar o nome dele aqui, é Fernando Lanzer, que mora na Holanda. Lá a prefeitura bate na porta das casas e quer ouvir as crianças. Não para saber se o pai e a mãe estão tratando bem, não é uma sociedade a lá George Orwell, né? Não, para saber as demandas. Eu escutei isso e eu fiquei, caraca, nunca ouvi falar que existisse essa possibilidade. Está faltando isso. Não sei se você pensa assim, né? Acho que você trouxe um pouco, você, né, não te deixei concluir, mas eu vou pegando fios e vou aproveitando os fios. Não sei se você observa essa dificuldade do outro lugar, né? É como se você falasse e não fosse escutado. Com certeza, acho que a gente vê até um reflexo disso são as polarizações, né? A gente vê cada vez menos uma capacidade de diálogo, então movimentos muito extremos, e acho que aí também, quando a gente olha para a tecnologia, também tem um papel, infelizmente, muito protagonista nisso, né? Então hoje, quando a gente olha para os algoritmos de redes sociais, Instagram, TikTok, ele trabalha muito aqueles conceitos de redes, então as pessoas acabam aglomerando para conteúdos que são próximos da linha de pensamento dessa pessoa.
Então a gente acaba perdendo essa capacidade de ouvir o outro, de empatia, de conseguir pensar, poxa, será que se eu não ouvir aquele público que é um pouco diferente do meu, seja jovem, idoso, até uma maneira diferente de pensar, né, seja política ou qualquer outro pilar assim de crença, se a gente perde essa capacidade, não tem como co-criar as boas soluções aqui, né? A gente acaba nichando muito, fechando assim a capacidade de conversar, de ouvir o próximo. Então, infelizmente, eu vejo isso acontecendo, principalmente nesses debates mais radicais, e a gente não tem essa capacidade de sentar e conversar junto. Poxa, me conta, por mais que você acredite em coisas fundamentalmente diferentes, me conta aí como que é a sua visão, porque quando a gente olha para o ser humano, a gente vê que não vai ser tão diferente assim. Quando a gente deixa essas diferenças bizarramente grandes de lado, né, grandes entre aspas, a gente vê que do outro lado tem um ser humano ali também, né? Então, acho que a gente está num momento super bacana de começar a desafiar isso aqui, né? Uhum. Poxa, a tecnologia nos dividiu muito, mas talvez seja esse momento de quebrar esses gaps aqui e construir junto. Eu acho que aqui tem um momento legal para a gente poder ir desafiando essa lógica que a gente está imerso hoje em dia. E é um tremendo desafio, porque, como você comentou antes, né, uma média de 8 horas por dia num celular, acreditando que aquilo que está acontecendo ali é tudo o que existe. É. E então a nossa bolha, então nas redes sociais eu leio muito sobre isso, me interesso muito sobre esse tema. Então, claro, na hora que ela descobre aquilo, os meus interesses, eu só vejo os meus interesses. Então o mundo para mim inteiro é só aquilo, porque eu não estou vendo mais do que aquilo. E eu fico com a ilusão de que o mundo é só aquilo. E você trouxe antes, eu deixei passar, mas não vou deixar agora, TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nunca se diagnosticou tanto pessoas com TDAH. Uhum. Tem uma epidemia de TDAH. É. E aí teve um jornalista, deixa eu pegar aqui o nome dele, é um livro que eu li no final do ano. Ele escreveu um livro chamado Foco Roubado, Os Ladrões de Atenção da Vida Moderna. É o John Harry. Eu li esse livro, é muito bom. Então, perfeito. Então vai ser ótimo falar um pouquinho sobre ele. A gente, rapidamente, sem perceber, né, a gente culpa uma doença para a nossa perda de foco. E ele vai conversar com um monte de cientistas, e claro, com médicos e tudo mais, e ele revela que, na verdade, o que está acontecendo não é uma epidemia de TDAH. É uma epidemia de roubos do foco. O tempo todo sendo roubado o nosso foco. Porque eu preciso sequestrar o seu foco para aquilo que eu quero, que é te vender alguma coisa e, obviamente, manipular o seu foco para você consumir algo que, eventualmente, você de verdade não precisa. E isso está sendo colocado como se fosse um problema de saúde. Na verdade, é um problema tecnológico, que está, claro, gerando um problema de saúde, porque você está com o seu olho fica ali perdido, né, com esse foco roubado. Então, eu acho que o que a gente está conversando aqui, e eu sempre falo isso para as pessoas que, de uma forma perigosa, eu só estou numa rede hoje, que é LinkedIn. Eu sinto que tem creators, né, que vivem das redes e tudo mais, respeito o trabalho deles. Agora, por tudo aquilo que eu já li, já estudei, já falaram, já mostraram, a rede social de verdade é uma droga. Inclusive, como é que ela chama a pessoa que usa a rede social? De usuário. Usuário. Não é usuário? Então, assim, e quando eu escuto alguém, não, mas eu vou de vez em quando, tal, eu controlo, é o mesmo que escutar uma pessoa que usa cocaína, mas é só uma carreirinha por dia. Eu falo dessa forma meio cruel, porque e é muito difícil conversar sobre isso, que aí sim parece um idealismo. No entanto, se a gente observar todos os estudos, todas as pesquisas, e sobretudo os grandes engenheiros que estão por trás de todas as plataformas e que em algum momento perceberam o que eles criaram e saem das plataformas e começam a falar, alarmar, ou não olhe para cima, né, alarmar o mundo sobre o que está acontecendo, falam a mesma coisa. Esses algoritmos, eles foram criados, educados, retreinados o tempo todo para capturar a nossa atenção
e a gente perdeu o controle sobre eles. É uma coisa que lembra muito o 2001, Uma Odisseia no Espaço, o famoso HAL, né? Quando ele fala, você não vai me desligar, cara. Você não está entendendo. Quem está no comando sou eu. E eu Sim, acho que agora a gente se deu conta que quem está no comando é o algoritmo, cara. Ele aprendeu como fazer para deixar a gente cativo. É a droga mais poderosa que existe hoje no mundo. A ponto de alguém falar assim, cara, sai das redes já. E por que eu estou no LinkedIn? Porque a Microsoft ainda não escolheu rentabilizar de verdade o LinkedIn. É um negócio muito pequeno para ela, não dá muita importância. Então é mais ou menos como eram as redes no começo. Não dava muita importância. Então era um lugar assim até que razoável, era uma droga leve, era uma cervejinha. Né? Na hora que os donos dessas plataformas começaram a dar importância, que perceberam que era uma galinha de ovos de ouro, e começaram a dar importância para isso, acabou. é, Esse sonho de... Eu lembro, vou falar aqui, Facebook, nosso propósito é conectar as pessoas ao redor do mundo, que nunca foi feito. Eu conecto as pessoas com outras pessoas que têm os mesmos interesses, não é o mundo, para que elas fiquem aprisionadas nesse círculo vicioso e fiquem aqui dentro presas. E é interessante, uma vez eu fui conhecer a sede do Facebook, e eu conversei com algumas pessoas lá, eu vi de uma delas, assim, porque era assim, parecia a incrível fábrica de chocolate do mundo da tecnologia. Até que tinha aquelas vendor machines que não eram vendor machines, porque eram gratuitas. Você passava o seu crachá lá, você pegava aqui umas peças, né, uns cabos, fones, tudo de graça. E aí você tinha, sei lá, 5 ou 6 restaurantes de chefes estrelados de São Francisco, de outras partes do mundo, ali dentro, tudo de graça. Eu falei, cara, o que é isso aqui? Ele falou, essa pessoa falou assim, é dinheiro infinito. Eu nunca me esqueci disso. Um lugar que produz dinheiro infinito a troco de deixar as pessoas escravizadas, não é um lugar bom para estar. com certeza. Uma coisa que me veio bastante na cabeça, além desse livro do O John Harry. Yoga, John Harry, ele, a tese fundamental dele é de que a gente está vivendo essa guerra de economia da atenção de forma sistemática, né? Uhum. Ele fala que a gente acaba olhando muito para um problema individual, né? Às vezes aqui é a culpa do usuário, é a pessoa que passa muito tempo no Facebook, etc. Mas não, tudo é condicionado para ela ficar ali, né? Somos seres humanos, somos seres sociais, então a gente quer estar conectado com outras pessoas. Mas a tecnologia é tudo desenhado, né, feito de forma by design, a roubar nossa atenção, a viciar a gente ali em picos de dopamina. Recentemente eu li aquele livro lá, A Nação Dopamina também. Uhum. Então esses diagnósticos aumentados aqui de TDAH, por exemplo, de fato a gente é condicionado a isso. E talvez a gente esteja nesse momento aqui de falar sobre regulamentação, né? Teve aqueles debates que, infelizmente, agora já foram deixados um pouco de lado, mas a tecnologia deveria ser regulamentada, né? Esses algoritmos, eles são protocolos de decisão, são coisas que a gente decide como regras de negócio, né? A gente que desenvolveu o produto tecnológico sabe disso, né? No fim, tem um esquema de decisão ali. Então, se a gente coloca ali como motor primário para esses negócios ganharem dinheiro com atenção, né, advertising, etc., prendendo a pessoa na tela, cria incentivos desalinhados, né? Vai viciar a pessoa porque é a maneira como eles ganham dinheiro. Se a gente não repensa isso, essa lógica aqui, de fato, a gente vai cada vez mais viciar as pessoas, e elas não têm o que fazer, né? Não tem como não estar ali inserido, porque as pessoas precisam se comunicar, né? Querem ver os parentes, querem ver os amigos. Então, infelizmente, se a gente não olha e começa a trabalhar a solução, né, de forma sistemática, a gente não tem uma solução, né? Entretanto, você está falando uma coisa que eu vou pontuar, vou colocar uma lupa, né? Porque tudo começa por isso. Se eu quero me conectar com as pessoas, se eu quero conversar com os meus amigos, meus parentes, eu não tenho o que fazer. E essa frase, para mim, me chama muito a atenção, porque a gente chega nela, e rápido. E é um pouco... Eu vou sempre usar esse exemplo aqui, porque eu acho que eu me empolguei pelo fato de você ter lido o livro.
E é o seguinte, né? Se eu acredito que realmente eu não tem jeito, o não tem jeito é o estado do vício, da adição. Eu não consigo mais largar. Eu não consigo viver sem. Então, e é legal essa frase aparecer, porque só reforça exatamente o grau de adição. Porque é quase assim, é impossível viver sem a cocaína. É. Porque quase todo mundo está usando a cocaína. Então, as referências de quem não usa são raras, escassas, quase inexistentes. Eu acho que quando, eu estou, claro, pegando exemplo aí bem cruel, né, bem duro, porque, graças a Deus, no caso da cocaína, tem muito mais gente que não usa que gente que usa. Então, pelo menos essas pessoas, elas têm algum lugar para buscar ajuda e descobrir como é que é uma vida sem cocaína. Agora, o que é uma vida sem rede social? E é interessante porque quando eu falo com pessoas da minha idade, que eu saí de todas, só estou no LinkedIn, as pessoas me chamam de velho, as pessoas da minha idade. Mas eu fui no stand-up, que eu gosto de ir aqui perto em Sorocaba, tem uma, parece incrível, mas tem um stand-up aqui, um só, descobri por acaso, falei, vamos dar uma saidinha de fim de semana, 40 minutos onde eu estou, e estava lá uma pessoa que, eu era um cabeça branca que estava próximo ali, então ele me alugou durante todo o stand-up, fez várias piadinhas, etc. Tal, e uma delas ela falou assim, qual que é o seu Instagram? Eu falei, não tenho. Tá vendo? É o velho da cabeça branca. E é curioso isso, porque é isso, né? Como assim você não se droga? Mas eu prefiro, eu gosto de refrasear, né? Como assim você não tá viciado no Instagram? Eu prefiro colocar dessa forma, porque essa é a forma como a gente deveria conversar. Você não está se drogando ali, e ao falar isso parece uma loucura. E eu vejo algumas pessoas mais velhas, que menos do meu círculo, mas estudiosos, cientistas, é, é, pessoas que passaram pelas redes sociais, tendo assim a coragem de fazer essa reflexão. Agora, eu não vejo jovens fazendo essa reflexão. Isso me preocupa. Eu sei que eles já nasceram drogados. Vou usar essa expressão, vou ser duro hoje. Eu estou trazendo isso porque talvez a maior preocupação que eu tenho com os mais jovens não é o que eles vão fazer, o trabalho que eles vão ter. Juro, eu olho você, eu olho outros jovens, é o contrário. Eu falo, pô, me ajuda aí, como é que você está vendo o mundo das startups? O que você aprendeu? O que você acha que está funcionando? Tem alguma pista aqui? Estou pensando em fazer isso. Mentoria reversa. Pega um jovem e me ajuda a entender aqui esse mundo. É tranquilo para mim esse aspecto. Para mim. Mas aí eu tenho uma preocupação muito que me alarma muito mais, é que você é um pouco menos, porque as redes sociais aí têm 20 anos, acredito eu. Mas logo que você, quase no seu nascimento, você já foi Sim. drogado com elas. Você tem pelo menos 20 anos de adição e desde muito pequeno. Como é que você vê essa adição e se existe algum caminho nas suas reflexões ou nas conversas com seus amigos que ajude a enxergar perspectivas que eu, por exemplo, do lugar que eu tô, eu não consigo enxergar? Eu vejo, isso acontece também entre amigos, assim, a gente vê, eu mesmo até me surpreendo quando alguém fala, eu também não uso Instagram, isso de fato ainda acontece algumas vezes, pessoas que ficam tempos também, que eu vejo algumas pessoas fazendo, eu mesmo já fiz, é tirar alguns períodos de férias de redes sociais, né? Tem gente que desliga, inativa as contas ali durante 30 dias, alguns meses, e quando volta consegue lidar de uma maneira mais tranquila, assim. Então, isso é uma Pequenos coisa. períodos de detox, né? Como se fosse assim, eu vou para uma clínica, né? Vou fazer um detox. Exatamente. E depois eu volto, em princípio, com alguma consciência para lidar com. Até que eu volto outra vez a ficar viciado. Você está falando de uma espécie. É essa lógica que você está trazendo, que é uma espécie de ciclo. Isso, algumas pessoas adotam esse tipo de Uhum, ciclo como solução. Tem uhum. alguns jovens que não usam as redes sociais, né? Usam somente o WhatsApp, isso tem acontecido. Existe isso mesmo? Existe isso, principalmente um pessoal bem mais jovenzinho, porque de uns anos para cá teve bastante fake news sendo espalhadas, né? Fake news, altos debates, aí isso levou alguns grupos de jovens a que abandonaram todas as redes como forma de protesto, né?
Então, acho que isso tem acontecido também, não é tão comum. Se a gente olha na média, assim, tem muita gente assim ainda bem viciada, eu mesmo uso bastante redes sociais, mas eu vejo pessoas assim que abandonam em grupos de forma massiva, assim, como protesto, para evitar ali o uso de redes, para não ficar refém desses algoritmos aqui que trazem fake news, trazem vieses aqui. Então, eu vejo isso acontecendo. Algumas ferramentas mais práticas no nível individual de solução, tem alguns criadores de conteúdo trazendo uma ferramenta chamada One Minute. Bem legal essa ferramenta. Que é assim, o que vicia a gente é levar para o automático, né? Aquela coisa de não conseguir lidar com boredom, com a coisa chata, assim, de você ficar ali numa fila, de você esperar alguma coisa, estar no elevador, já tem aquele movimento assim, eu vou sacar o celular, assim, seja para ver o WhatsApp, e-mail, qualquer coisa assim, mas aquilo de lidar com a solidão, o nosso instinto natural é pegar aquele pico de dopamina, né? Pegar o celular, e tem uma ferramenta chamada One Minute, que ele faz? É a solução super genial, assim. Ele abre esse aplicativo chamado One Minute, ele dá uns 2 ou 3 segundos ali, One Sec, desculpe, não One Minute, One Sec. Só que esse segundo aqui ele é bem longo, viu? Porque assim que você tenta abrir o Instagram ou qualquer ferramenta que está viciado, aí ele abre automaticamente o pop-up desse app e fala assim, espere um segundo. Você ainda tem certeza que você quer usar esse aplicativo? Aí já fica, caralho, agora eu não quero mais. Então, isso ajuda a tirar desse automático aqui, porque o que vicia é esse automático, né? A gente já sacar o celular e falar, caramba, deixa eu ver aqui o Instagram, deixa eu ver os stories, etc. O que tem no WhatsApp? Então, esse app é muito bacana, ainda a nível individual, né? O que eu não vejo, mesmo entre nós aqui, seja até gente jovem, como você lê o livro, eu achei super bacana encontrar alguém que lê esse livro assim, mas a gente não tem uma discussão sobre solução coletiva, né? A gente não tem alguém falando aqui, os criadores de conteúdo falando dos males da rede social e indo para uma solução mais... porque a gente trabalhou com isso aqui, né? Soluções complexas. Não existe solução simples para problema complexo. Infelizmente, o vício de redes sociais é um problema complexo. Está espalhado no mundo, e a gente não tem uma articulação aqui para falar de uma solução mais elaborada, né? Só essas soluções individuais, mas eu vejo acontecendo sim. É interessante, eu não conheci, obviamente, o OneSec, mas qual que é a lógica, a minha leitura, obviamente, minha interpretação do que você trouxe, que é provocar uma reflexão. Você trouxe isso, piloto automático. Se eu refletir, você quer fazer isso mesmo com a sua vida? No fundo, é essa reflexão que o usuário, o adito, né, o viciado, não faz. Ele não consegue parar e refletir, porque ele está num moto contínuo, aprisionado por uma lógica que é totalmente baseada no emocional. E no emocional, não estou falando de sentimento, né? Estou falando exatamente dos químicos que você trouxe aí, dopaminas, endorfinas, qualquer outra inas, né? Olha só que são inas, né? Cocaínas, tal, que fazem com que, sem pensar, eu faça algo. A gente sempre fala reação emocional. Reação emocional, o que é? Uma reação não pensada, não refletida. Então, se eu tenho algum lugar que fala assim, opa, você quer mesmo isso? E é o que a gente está fazendo aqui. Será que é isso mesmo o caminho? Será que não existe outra maneira de a gente se conectar com as pessoas que a gente gosta, com parentes, etc. tal, que não seja dentro de um cercadinho cujo objetivo não é este? O propósito desses cercados não é para a gente se conectar com as pessoas, é para a gente passar lá cativos o máximo de tempo possível para manipular as nossas emoções, ou seja, a serviço de alguma coisa que de verdade não é o nosso benefício. E para isso acontecer, eu vou te dar umas coisinhas, vou colocar aqui, olha que legal, você está se conectando com seus amigos, você está colocando story ali, olha, seu amigo curtiu, ele te ama, fique aqui com a gente. Um outro livro, já que a gente está aqui hoje, está literário interessantíssimo. Esse eu estou lendo agora, eu estou lendo mais lentamente, estou uns 3 semanas com ele, chamado A Máquina do Caos. Outro jornalista chamado Max Fischer, esses jornalistas, graças a Deus eu sou jornalista, você sabe, mas tem alguns jornalistas que eu honro. O que é o jornalista que eu honro? Aquele que fica investigando, de verdade, temas complexos. Como é que ele investiga? Conversando com todas as fontes disponíveis,
lendo todos os livros e pesquisas já publicados. E o Max Fischer faz isso no livro A Máquina do Caos, como as redes sociais reprogramaram nossa mente e nosso mundo. Se você não leu ainda, se interessa por esse tema, vai dar um bom café longo um dia para a gente. Com certeza. E ele vai além na lógica que a gente trouxe antes, da captura de atenção para que a gente possa consumir, manipular as nossas emoções para consumir algo. O algoritmo que foi criado para isso, ele descobriu, descoberta dele, que as pessoas, nós, seres humanos, a gente tem uma especial atração pela indignação. A gente, nossa, que absurdo! A gente dá atenção maior quando a gente se sente indignado. E a gente se indigna, né, por coisas que normalmente ameaçam a nossa identidade. Então, é muito rápido da indignação ir para o ódio. Então, quando a gente fala rede de ódio, não é por acaso. As redes de ódio existem porque o algoritmo aprendeu que as redes de ódio fazem com que as pessoas fiquem mais tempo na plataforma. Errado, tá certo, você não presta, você não tem valor, tal, e fica lá, porque eu estou defendendo uma identidade, que são os meus valores, eu estou indignado. E o algoritmo exponencializa a indignação. Então, é assustador. E se a gente falar sobre isso, eu acho que as pessoas entendem. Não é alguma coisa difícil de entender, porque a gente pode olhar para nós mesmos e perceber, inclusive no LinkedIn, quando em alguns momentos a gente está lá fazendo um comentário, a gente até chama de clickbait, né? Assim, tem alguma coisa que nos fisga, mas no fundo a gente está fazendo um comentário lá, falando, não, mas isso é absurdo, olha só esse governo, olha só essa postura woke, anti-woke, identitária, anti-identitária, de direita ou de esquerda, a gente está o tempo todo sendo atraído por essa emoção da indignação que nos faz querer estar lá, conversando, a palavra conversar é estranha, mas nos posicionando e percebendo que tem pessoas que curtem, que fazem parte da nossa comunidade, tem pessoas que não fazem parte da comunidade, com as quais a gente começa a duelar até chegar ao bloco e outras coisas. Então, é quase como, talvez hoje, de tudo que aconteça no mundo, o clima, tal, tem muita coisa para se preocupar, né? Os ventos ao norte, né? The winter is coming from north, já chegou, né? The winter já chegou aqui, né? Assim, infelizmente, aqui ao norte daqui da América, né? Já chegou o winter, infelizmente, mas me preocupa demais o fato da gente estar quase todos viciados, sendo manipulados, e é uma conversa, como são poucas pessoas que não estão vivendo isso, que parece de louco, quando você traz, porque como assim você não está? Como assim? Cara, é a tecnologia, é o mundo moderno. Eu me recordo, isso eu vou falar aqui, teve um amigo meu que foi presidente dessas plataformas do Brasil, quando as filhas dele eram adolescentes, não faz tanto tempo assim, ele não deixava elas terem celular. Uhum. Tem algo a fazer, Shin, com relação a isso, que na sua comunidade de colegas, jovens, eu acho que você trouxe algumas possibilidades que eu gostei, né? Alguns mini detox, mas é aquela coisa, eu estou há 30 dias sem beber, aí eu volto a beber só um pouquinho, e depois eu estou viciado outra vez, aí eu volto para o rehab, fico mais 30 dias sem beber. Falando em rehab, os alcoólicos anônimos, eles sabem que você vai ser um doente pelo resto da vida. A adição é uma doença que não tem cura, assim como o câncer. Você pode não apresentar nenhum sintoma, nenhuma célula, mas está lá. Tanto é que eu já tive, amigos nossos tiveram, a gente fala no passado porque não tem nenhuma manifestação, mas é uma doença que está lá. Ela não, né, assim, ela pode reaparecer em algum momento. A adição também. Então, quando eu faço um pequeno detox, eu falo assim, não, os caras saem, tal, ficam uns 30 dias, eles veem a vida, olha que legal, o céu, pessoas, abraços, beijos, contato, ou, sei lá, ficam no videogame, qualquer coisa. Aí volta. Com a consciência disso daqui é uma droga, eu vou pegar só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Quando eu viro, eu já estou... Já está viciado.
Eu tenho um lado mais otimista, talvez o viés ali do que a gente falou, né, de ser jovem, tem todo esse lado idealista, otimista, mas eu acho que uma coisa legal que eu venho observando, né, quando eu tinha 18, 10 anos atrás, sentia que tinha um espírito diferente em relação a tratamentos, por exemplo, quando a gente vai passar por um psicólogo, cuidado de saúde mental, era muito mais estigmatizado antes. E hoje eu acho que não. Hoje eu acho que, pelo menos entre a minha turma, assim, a galera mais jovem, assim, é muito comum a gente falar sobre terapia. Às vezes até comum demais, assim. Eu fico até meio assustado quando alguém começa numa rodinha falando, mas que ansiolítico você toma? Qual que é a abordagem do seu terapeuta? Que eu acho, assim, tirando a conversa sobre drogas, realmente, ansiolítico, etc., falar sobre terapia tem sido super comum, super bacana, e acho que aqui me dá uma faísca ali de, poxa, tem solução para isso tudo aqui. Acho que a gente não está tão perdido assim, porque a partir do momento que a gente consegue tratar isso daqui numa terapia, por exemplo, falar sobre adicção, o livro da Nação Dopamina é sobre isso, né? A psiquiatra lá que escreveu o livro, a doutora Ana, ela fala sobre esses mecanismos de prazer e dor, que na verdade é um mecanismo só, né? Quando a gente tenta suprimir essa dor aqui, é por meio de uma rede social, por meio de uma droga deliberada, né? Maconha, cocaína, etc. Mas é para aliviar alguma dor que a gente sente. Uhum. Seja o medo da solidão, ansiedade aqui social, fobia social, alguma coisa do tipo. Mas se a gente olha para os jovens tratando terapia, eu mesmo passo por terapia já há alguns anos, né? E é muito menos estigmatizado que antes. Então, se a gente começa a tratar isso aqui de forma deliberada, poxa, por que eu estou fazendo isso aqui, né? Uhum. Se a gente olha, a adicção, ela é a ponta do iceberg de outras coisas aqui, né? Então, acho que tem um caminho legal aqui, fora Uhum. as opções de sair da rede social, é tratar um pouco mais na raiz da dor ali, né? Por que a gente está tão viciado assim? Porque a gente não tem mais aquele contato físico, não tem mais tantos amigos, né? A gente olha aquelas estatísticas, em média a gente tinha, na década de 80, 4 amigos próximos. Hoje a Uhum. média são 2 amigos próximos. Então a gente vê uma pandemia de solidão, na verdade, ali no fundo, que aí a gente olha assim, pensa, não, uma geração mais conectada do que antes, né? A gente tem muito mais amigos, entre aspas, nas redes sociais, a gente está menos conectado do que nunca. Nossa, Então, eu sei que assim, a gente tem muito assunto para falar aqui, né? tem outro aqui que eu adoro, que é muito debatido entre a gente que está mais jovem, que é como que eu conheço alguém, né? Todo mundo estafado de Tinder, por exemplo. Eu mesmo odiava usar o Tinder, né? Mas, assim, como que a gente conhece alguém? Hoje é o social, a rede social, a gente olha estatísticas dos Uhum. casamentos lá dos anos 2000 para frente, a maioria se conheceu pela internet. Uhum. Mas, assim, a gente está refém dessas redes sociais. E eu acho que, se, assim, meu glimpse ali de tem solução no fim do túnel se a gente começa a tratar isso aqui sobre terapia, a gente começa a entender o ser humano, o que tem de errado ali por trás, né? Qual é a carência que eu estou resolvendo através da rede social? Ou qual é a necessidade, melhor dizendo, para não colocar um viés negativo, qual é a necessidade que eu estou resolvendo através da rede social e que eu poderia talvez resolver de uma outra forma? Exato, E aí exatamente. eu acho que a gente tem um ponto de convergência e de possibilidade de construir algo diferente. E fico feliz em ouvir que seus colegas, você mesmo, não tem nenhum pudor em buscar ajuda, um espaço seguro para poder refletir sobre isso, porque a gente precisa disso mais do que nunca, hoje em Exato. dia. Meu querido, como você falou, a gente teria, e vai ser bom, a gente vai inventar umas coisas para fazer junto outra vez, né? Isso é bom, inclusive aqui no Ed Free Road, se for possível, mas a gente está aqui no finalzinho da nossa conversa. Eu sempre falo que eu sou o ditador do tempo, em alguma hora tem que terminar, e não termina exatamente quando acaba. Termina quando o tempo chega num certo limite. E antes de fazer aqui as honras da casa e te agradecer, eu queria saber se tem alguma coisa que. É uma pergunta que a gente faz na consultoria, acho que talvez você saiba disso. Alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de ter respondido, ou seja, alguma coisa que você ainda falou, eu queria ainda trazer um último ponto aqui, antes de você fechar. Eu acho que de perguntas não, mas só reforçar, acho que tem um caminho super legal de soluções para a gente construir em conjunto, seja para lidar com essas ansiedades, né? Por que a gente está tão viciado em redes sociais?
seja como que a gente olha para o jovem. A gente não é uma geração nem, né? Tem uma camada ali por trás, e acho que a gente só vai conseguir resolver isso daqui trabalhando em conjunto, né? Para tirar esses mitos aqui que a gente tem, tanto do jovem olhando para o mais velho, e falando, caramba, aquele cara quadrado ali que seguiu a carreira corporativa, nossa, muito chato, seja para a pessoa mais velha que olha e fala, caramba, o jovem não quer nada com nada, né? Então, acho que só construindo esses diálogos aqui que a gente está fazendo que tem uma solução ali no fim do túnel. Muito bom, esse eu acredito também, por isso estamos aqui. Martim, super obrigado, cara. Sim, delícia estar aqui conversando contigo. Portas novas se abriram para mim aqui, é como a gente falou no Esquenta, a gente tem uma pergunta de largada e a gente não sabe para onde vai, mas vai para onde tem que ir. E eu acho que hoje fomos para conversas muito profundas. Eu saio daqui com um pouco mais provocado também, e para refletir sobre caminhos possíveis, porque eu acho que o que é também o amadurecimento, nem sei se a palavra amadurecimento eu vou chamar de velhice, às vezes provoca, é uma certa desesperança. Então, acho que poder conversar com uma pessoa mais jovem também é uma maneira de resgatar a esperança. Então, eu te agradeço. Boa. Agradeço pelo papo, Fábio. Te admiro demais. Muito foda seu trabalho. Desculpa o francês aqui, mas muito foda. Aqui a gente pode falar qualquer língua. Ótimo. Então, Maravilha. Obrigadão. Obrigado, querido. Também queria agradecer a todo mundo que segue a gente, né, nas redes sociais. A gente só está no LinkedIn, né? Ficou claro que a gente pratica aquilo que a gente está dizendo, mas estamos também no Spotify, no YouTube, então também é uma rede social YouTube, mas estamos no Spotify e no YouTube. Continuem seguindo a gente para mais conversas como essa, onde a gente procura desmistificar o preconceito contra a idade, que é o etarismo praticado contra todas as idades, porque a gente sabe que toda idade conta. E é sempre um processo de aprendizado, como o Shin trouxe hoje, e que a gente só vai conseguir fazer alguma coisa diferente sobre os problemas que nos afligem se a gente realmente encarar essas conversas de um lugar desprotegido no aspecto de rótulo, de preconceito e tudo mais. Então, no próximo episódio, teremos mais uma pessoa especial, provavelmente uma pessoa mais velha. A gente faz aqui uma gangorra, uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais velha, para a gente ir equilibrando aqui os nossos aprendizados. Obrigado a todos e a todas que nos seguem e até logo mais. Valeu mais uma vez, Shin. Valeu. Boa.